E olha só, nós agora vamos falar aí de um programa de fisioterapia pioneiro no mundo e que é promessa para tratamento de coluna em Brasília. É o método de reconstrução músculo-articular da coluna vertebral que pode livrar o paciente até de uma sala de cirurgia. Quem fala isso é a Ângela Lepesquer, que é especialista em coluna vertebral, é fisioterapeuta, né? E ela é representante da Associação Brasileira de Reabilitação da Coluna no Distrito Federal. Ângela, bom dia, é um prazer tê-la conosco. Bom dia, Luísa, o prazer é nosso. Ângela, quanta gente vive atormentada aí com problema de coluna, né? Exatamente, Luísa. Hoje é uma das maiores causas de afastamento de trabalho e aposentadorias precoces, os problemas relacionados à coluna, né? É Então, verdade. hoje há um grande incentivo à pesquisa, aos tratamentos, né? Inovadores para que a gente busque uma melhor solução desses problemas da população, né? Agora, Ângela, quando a gente fala de problema da coluna, não é um problema só, né? São várias as doenças que podem afetar a coluna vertebral, né? Exatamente. São várias articulações, várias estruturas que podem estar envolvidas, né? Temos os discos, temos as articulações da coluna, das facetas, temos os próprios ossos das vértebras e a interação dela com o corpo, com o restante do corpo, né? A articulação do quadril, do ombro, a articulação do tórax, todas elas influenciam na mobilidade e na saúde da coluna. Certo. Agora, tem coisas que a gente faz normalmente. Vamos falar primeiro da prevenção, depois a gente entra aí nesse tratamento, que enquanto isso as Ok, pessoas vão se organizando para prestar atenção. O que a gente ok. faz normalmente, que é mais comum, né? Que podem levar depois a problemas até sérios de coluna, hein, Ângela? São o que mais, a coluna é mais afetada pelas posturas inadequadas, né? Pelas posturas muito tempo mantidas e pelo mau uso, assim, com sedentarismo, obesidade, né? Fumo, tudo isso afeta também a mobilidade da coluna. Porque nós somos, assim, todas as articulações influenciam no trabalho da coluna vertebral. Então, nós precisamos estar com a biomecânica adequada em todas as articulações para que essa mecânica não afete a coluna vertebral. Uhum. Então, se você permanece muito tempo sentada, muito tempo na mesma posição, as pessoas que estão estudando para concurso, ficam muito tempo sentadas, profissões que usam muito só um lado do corpo, no caso os dentistas, as esteticistas, manicures, né? Pessoas que dirigem longos períodos. Então, são pessoas que têm maior tendência a desenvolver os problemas de coluna. Uhum. Então, o E ideal aí? é que essas pessoas façam uma prevenção com a parte muscular, Aham. porque os músculos têm que estar aptos a sustentar essa carga que é aumentada, né? Vamos dizer assim, é uma carga mantida por muito tempo e isso faz com que a coluna sofra se não tiver com a musculatura adequada. Uhum. Isso vale também para a terceira idade, né? Que Com normalmente a gente já certeza. chega na terceira idade meio cansado, vamos dizer assim, né? É, Os sistemas já funcionando, a até própria por conta da vida que a mobilidade vai pessoa levou, diminuindo, né? né? É, a própria mobilidade vai diminuindo também, né? Uhum. As articulações produzem menos líquido lubrificante, né? Nós temos uma tendência maior à rigidez na terceira idade. Então, a gente tem que manter a mobilidade, principalmente, né? A mobilidade e a funcionalidade do corpo, né? Agora que a gente falou aqui da prevenção, né? Que começa com atividade física, você falou que até o cigarro, o fumo, interfere na, Até na, o fumo. na saúde da Na gente. verdade, a coluna, ela tem, problemas de coluna tem causa multifatorial, né? Tem a parte genética, tem a parte de sedentarismo, obesidade, a parte postural e também a parte de alimentação e de fumo, né? Porque interferem na lubrificação da coluna, das articulações da coluna. Porque o fumo, ele causa uma vasoconstrição e diminui a oxigenação e, consequentemente, diminui a formação do líquido que lubrifica as articulações e do disco intervertebral. Olha só, Então, quem é que ia imaginar isso, né? pois é. Agora, Ângela, e aí vamos falar então de tratamentos, né? Eu falei aqui que tem um programa de fisioterapia que
tem dado tão certo que muitas vezes a pessoa é salvo de fazer uma cirurgia, né? Nossos dados, Luísa, 87% das pessoas que chegam com necessidade cirúrgica a gente consegue reverter. Então, hoje em dia se sabe assim, que a cirurgia ela só é indicada naqueles casos onde o tratamento conservador e o tratamento fisioterápico realmente não surtiram resultados. Então, a gente pede assim, até um apelo para a população para que quando tenham problemas de coluna, crises, que não façam a cirurgia antes de tentar o tratamento conservador. Só depois da gente tentar é que a gente realmente pede para se fazer uma reavaliação da necessidade cirúrgica. Certo. Né? Quando nesses 13% que não, infelizmente, a gente não consegue o sucesso que a gente gostaria. Agora você vê uma diferença grande, né? 13% só precisar fazer a cirurgia, né? Desses 13 ainda, muitas vezes, outros tratamentos aliados com a fisioterapia ainda dão resultados. Às vezes tem uma técnica que se chama bloqueio ou as técnicas de se aplicar analgésico nas áreas específicas da coluna para que a gente consiga fazer uma fisioterapia mais efetiva. Então, muitas vezes a gente pede uma reavaliação, não necessariamente para que se faça o processo cirúrgico, mas que a gente faça uma intervenção junto com o médico para que esse tratamento tenha maior chance de sucesso. Muito bem. Agora, esse tratamento, esse método aí de reconstrução músculo-articular da coluna vertebral, ele, como diz, é um método. Ele não usa uma técnica só, é uma combinação de técnicas? É uma combinação de técnicas. Primeiro nós temos a combinação das etapas do tratamento. Porque nós temos hoje umas mesas de tração e de flexão dinâmica, que são as mesas americanas que foram desenvolvidas com o objetivo de fazer a descompressão. Então, naquelas patologias, por exemplo, a hérnia de disco, 90 e tantos % dos nossos casos tem hérnia de disco. Então, a hérnia de disco muitas vezes comprime as raízes dos nervos que saem da coluna. Então, a gente precisa descomprimir essas raízes, que muitas vezes são as que causam as dores ciáticas, as dores neurais, né, que estão envolvidas no processo. Então, a gente faz a descompressão e, aliada à descompressão com essas máquinas, nós fazemos o trabalho de estabilização vertebral, que é um tratamento da musculatura profunda da coluna. Porque hoje em dia se descobriu que quando se tem um problema, por exemplo, a hérnia de disco, a artrose facetária, um espessamento do ligamento, é porque está havendo ali uma sobrecarga mecânica naquela região. Então a gente avalia o que está causando essa sobrecarga e dá um suporte muscular para que os músculos protejam mais essa região afetada da coluna, para que melhore a biomecânica da coluna. E a outra etapa são técnicas de fisioterapia manual, onde a gente vai buscar uma correção dessa mecânica que está alterada. Então a gente promove alinhamento articular adequado, mobilidade articular adequada, posicionamento através de posturas mantidas, por exemplo, nas técnicas de RPG, nas técnicas da estabilização vertebral. Então, é um conjunto de técnicas que vai avaliar, que a gente vai avaliar qual técnica é mais específica para cada caso. Certo. Então, cada paciente é atendido individualmente e todas essas técnicas estão disponíveis para o caso que ele tiver necessidade. Entende? E são desenvolvidas também individualmente, né? Individualmente. Todo tratamento tem que ser individual, porque muitas vezes, Luísa, nós temos a mesma posição de uma hérnia, na mesma articulação, né, afetando o mesmo nervo, e nós temos sintomas completamente diferentes e respostas terapêuticas também diferentes para cada indivíduo. Então a gente tem que ir realmente tratando a necessidade daquela pessoa. Por isso que muitas vezes as pessoas me pedem, Ângela, passa exercícios para que a gente possa fazer como forma de prevenção. E eu falo, olha, eu não posso passar exercícios gerais para a pessoa que já tem dor. Eu preciso avaliar o que está gerando essa dor dessa pessoa para que a gente possa passar exercícios específicos para aquela pessoa, entende? Então, é diferente de uma pessoa que nunca desenvolveu dor ou nunca desenvolveu nenhuma patologia da coluna. Certo. Essa sim, pode fazer trabalho preventivo. Nós temos, inclusive, uma cartilha onde a gente ensina alguns exercícios, outra cartilha que a gente ensina posturas, que podem ser pegas na internet, podem ser baixadas na internet,
e dão um norte para essas pessoas fazerem um trabalho preventivo antes que apareçam as dores na coluna. Então, por exemplo, uma pessoa que é dentista, vamos dizer, ela precisa fazer um trabalho preventivo para que ela consiga clinicar sem dor. Se ela não fizer esse trabalho, 90 e tantos % dos casos vai desenvolver uma dor cervical, uma dor lombar, pela postura mantida. Entende? Certo. Então, para essas pessoas que ainda não têm a dor, mas que têm uma atividade de risco, eu oriento procurar nesses exercícios, nessas posturas, uma forma de se prevenir. E como é que a gente Entende? acessa essa cartilha, hein, Ângela? Olha, tem um site que ela está disponível, que é o www.herniadedisco.com.br. Nesse site, qualquer pessoa pode acessar. Tem um link lá que é Cartilha Doutor Coluna. E aí a pessoa clica nesse ícone e ela vai conseguir fazer o download dessa cartilha. São 2 cartilhas que nós temos de orientação. A gente até já fez entrevista, né, Fizemos, um tempo lembra? atrás, falando sobre essa cartilha e sobre esse site. É o www.hernia, com H, herniadedisco.com.br, né? Você entra Inclusive, lá. Luísa, quero até agradecer, naquela época teve uma repercussão muito boa, as pessoas realmente procurando muito essa prevenção, e é esse o nosso objetivo, que a gente trate a população antes dos problemas acontecerem, né? Pois é. O ideal é a prevenção, mas depois que o problema aparece também, a pessoa sofre tanto que ela quer qualquer coisa para ficar boa logo, né? Exatamente. E muitas vezes se ilude só tomando remédio, um analgésico para passar a dor, sem resolver o problema em si, né, Ângela Lepesquet? E a fisioterapia tradicional, né, ela realmente é um resultado muito mais paliativo do que realmente efetivo, porque ela causa muitas vezes assim, só aquele trabalho atual, na hora da crise, para tirar a pessoa da crise. Mas o trabalho realmente que vai manter é o trabalho de estabilização. Tá bom? Tá certo. Olha, eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte nossa da Candangolândia. Ela quer saber se quem tem escoliose e diabetes, se a pessoa pode fazer fisioterapia. Pode e deve, né? É muito indicado. Nos casos, a escoliose é um dos fatores de risco para se desenvolver dores no futuro, porque já é uma alteração mecânica da coluna. Então, nós precisamos deixar essa coluna o mais funcional possível para evitar as dores. Entende? E o diabetes também, a gente sabe que a atividade física, o trabalho de fortalecimento auxilia muito, né, para não se ter problemas maiores com o diabetes, né? Então, olha, pode e deve, né, fazer a fisioterapia. Bom, nós estamos aqui com a Ângela Lepesquet, que é fisioterapeuta, especialista em coluna vertebral. Ô, Ângela, a duração de um tratamento como esse vai depender de cada caso. Depende de cada caso. Nós temos uma média de tratamento, que seriam de 3 meses. Né? É uma média das pessoas que ficam aqui conosco. E a manutenção é essa para o resto da vida, a pessoa precisa fazer um trabalho de manutenção muscular. Então, muitas vezes nós temos pacientes antigos que permanecem conosco, outros que a gente fica acompanhando, né? Que vão fazer, por exemplo, um pilates num lugar mais próximo das casas, e a gente só acompanha e dá as orientações. Mas eu costumo dizer que o paciente, quando ele chega aqui, eu falo, agora você é meu paciente, você precisa das minhas orientações para o resto da sua vida. Então, por mais que eu queira dar independência para que ele faça as atividades de vida diária dele, sem necessariamente ter que recorrer ao tratamento, nós precisamos acompanhar esse paciente, porque a gente sabe que a manutenção dele é que é o mais importante para afastar das crises. Tá? Então, é esse cuidado pós-tratamento que precisa ser feito também. Certo. Tá? Então, olha, você já aprendeu várias coisas aqui hoje dos tratamentos em si. Esse pilates comum que a gente faz, ele não é o pilates terapêutico, esse seria um preventivo, vamos dizer assim. Para as pessoas que não têm dores, o pilates normal, tradicional, já é o suficiente para fazer um trabalho preventivo adequado. Muitas vezes, para as pessoas que têm má postura e dores já instaladas, a gente precisa fazer a estabilização e o Kinetic Control, que é outra modalidade de tratamento onde a gente busca as desordens do aparelho locomotor
para que a gente trate aquelas desordens especificamente. Entendeu? Então, a gente precisa de aliar ao Pilates. E é isso que a gente chama de Pilates terapêutico. É um Pilates associado com a técnica de estabilização vertebral, para que faça um trabalho de base antes de fazer o tratamento, o trabalho do Pilates. Certo. Então, é esse que a gente está trazendo para Brasília, é outra inovação do ITC vertebral, é esse Pilates específico, é o primeiro Pilates de coluna do Brasil. Então, é um Pilates específico para a coluna. Uhum. Tá? Muito bem. E a gente então pega informações no site www.herniadedisco.com.br, lá tem a cartilha, né? Tem outro site também, Luísa, é o www.itcvertebral.com.br. Nos dois é possível pegar essa cartilha. itcvertebral.com.br. E tem também nos sites endereços, né, para as pessoas que estiverem interessadas em uma aproximação maior. Ô, Ângela Lepesquer, muito obrigada pelas orientações, pelas informações aqui, viu? Obrigada a você, Luísa, pela oportunidade de divulgar aí o nosso trabalho. E que você possa continuar ajudando muita gente aí com o seu trabalho, viu? Com certeza, é nosso objetivo. Um grande abraço, até outro dia. Outro, muito obrigada. E eu repito aqui para você os sites: www.herniadedisco, hérnia com H, herniadedisco.com.br. Você pega a cartilha e tem também o ITC, www.itcvertebral.com.br.